Voltemos à análise matricial das treliças. Vocês se lembram que o nosso objetivo aqui é estabelecer uma relação do tipo F igual a K vezes U entre os carregamentos nodais, né, e os deslocamentos nodais da estrutura. A matriz K que estabelece a relação é a matriz de rigidez dessa estrutura. Essa era a nossa ideia, né? E a nossa estratégia para montar essa matriz de rigidez da estrutura e construir esse sistema era começar por uma barra isolada. Então nós imaginamos uma barra qualquer dessa treliça, por exemplo essa barra aqui. Para essa barra nós definimos uma incidência, essa incidência define quem é o nó inicial e quem é o nó inicial e nó final da barra. Essa incidência da barra define qual é o sistema local de eixos, como a gente fala, né? O eixo X é na direção da barra, é no sentido da incidência, e o Y é tal que o produto vetorial de I por J, os dois versores dessa base, saia da figura. Tá? Nesse sistema local, como a gente fala, nós decompusemos os vetores de deslocamento de cada extremidade nas componentes U/1 e U/2 no nó inicial e U/3 e U/4 no nó final. E a mesma coisa para os esforços nas extremidades da barra. F/1 e F/2 no nó inicial, 3 e 4 no nó final. Tá? E aí o que nós fizemos no último vídeo foi estabelecer a relação entre esse vetor aqui de carregamento de esforços nodais para a barra, né, e o vetor de deslocamentos nodais da barra. Essa relação, a matriz que estabelece essa relação é a chamada matriz de rigidez da barra no sistema local e ela envolve basicamente esses EA sobre L. Né? Bom, eu queria fazer algumas observações antes de continuar. Primeiro, muitos de vocês estão acostumados a pensar num vetor como uma flechinha no plano ou no espaço, né? E aí, quando a gente considera as componentes desse vetor numa determinada base, elas são agrupadas são arrumadas numa matriz coluna, né, que tem duas linhas ou três linhas, dependendo se a gente está no plano ou no espaço. E essa matriz coluna representa esse vetor numa certa base, né? Nesse contexto que nós temos aqui, vejam que o vetor de deslocamento do nó inicial são essas duas componentes. E o vetor de deslocamento do nó final são essas duas outras componentes. Essa matriz coluna que aparece aqui, na verdade, é uma sobreposição das duas matrizes colunas que definem esses vetores, né? Agora, essa matriz coluna é também chamada um vetor. Não é isso que eu estou querendo dizer. Isso aqui não tem uma representação geométrica, mas é também chamado um vetor. Por quê? Porque essa matriz coluna, a gente opera com essa matriz coluna, faz contas com ela da mesma forma que faz com vetores no plano ou no espaço. Tá? Então, do ponto de vista da álgebra linear, a gente chama isso aqui de vetor de carregamentos nodais dessa barra e esse vetor de deslocamentos nodais dessa barra. Embora, a rigor, eu tenha aqui um vetor de deslocamento em cima, e um vetor esforço em cima e um vetor esforço embaixo. Tá? Mas a gente fala em vetor F e vetor K, vetor U. Outra observação importante. Vejam, essa relação é uma relação um pouco boba, né? Se vocês pensarem bem, qualquer que seja o vetor de deslocamentos nodais, só vai dar esforço na direção 1 e na direção 3. Né? Na direção 2, esse esforço F2 seria essa linha de zeros multiplicada por essa coluna aqui, vai dar zero. Né? F2 e F4 vão dar sempre zero. Tem que ser assim, porque isso aqui é uma barra de treliça. Na barra de treliça só tem força normal. Né? Então esse esforço aqui vai ser zero e esse esforço vai ser zero também. Tá? Então vocês perguntam, por que eu montei essa matriz cheia de zeros, sabendo que dois dos esforços vão ser sempre nulos? Bom, a resposta a essa pergunta vem na sequência. Tá? Observem que eu estou montando uma teoria linear. Na teoria linear, a gente apura equilíbrio e esforços solicitantes na configuração indeformada. Não é? Então, quando eu digo que só tenho força normal nessa barra, é porque se eu imaginar uma seção transversal assim, na configuração indeformada, isso é a força normal,
e isso é força cortante. A cortante é que tem que ser zero na barra de treliça, tá? Então, embora a gente saiba que a rigor a seção transversal está aqui, para apurar esforços solicitantes, a gente faz a conta na configuração indeformada. Então, de fato, o 2 e o 4 tem que ser zero, tá? Bom, então essa relação entre esforços e deslocamentos no sistema local depende só do EA sobre L da barra. Como é que nós vamos usar essa relação para montar uma relação grande envolvendo todos os esforços aplicados aos nós dessa treliça e os deslocamentos correspondentes? A gente precisa fazer 3 coisas com essa relação para chegar nesse objetivo. A primeira coisa é a seguinte: vejam que cada barra aqui vai ter um sistema local diferente, né? Para essa barra o sistema local é esse e esse. Para essa outra barra o x vai estar para cá, o y vai estar para lá. E na hora que eu for montar uma equação de equilíbrio, eu vou precisar somar forças nas duas mesmas direções, né? Então a primeira providência é trabalhar com um único sistema de eixos, um sistema de coordenadas para a treliça inteira, né? Vamos chamar esse sistema de coordenadas de sistema global, tá? Então eu vou definir aqui um sistema XY que vai ser único para a estrutura inteira daqui para frente. Esse é o chamado sistema global. E o meu objetivo agora é escrever essas coisas aqui, esses vetores, os vetores de deslocamentos e esforços, no sistema global, tá? Olha, essa mudança de base desses vetores é alguma coisa que a gente já fez anteriormente, lá para trás em figuras planas, quando a gente estava estudando rotação de eixos, lembram? Escrever as coordenadas de um ponto em duas bases diferentes, né? Então o que a gente precisa fazer aqui é o seguinte: digamos que esse aqui seja o sistema local de uma certa barra. Está aqui o x barra e y barra, e esse aqui é o sistema global, tá? Θ define a inclinação do sistema local com relação ao sistema global. Por exemplo, então, para essa barra aqui, se esses comprimentos forem iguais, o sistema global está aqui, o sistema local está aqui, o ângulo θ é 45 graus, tá? Para essa barra aqui, o sistema local vai coincidir com o sistema global, o ângulo θ é igual a zero. Para essa outra barra, o sistema local tem o x para cá e o y para cá, é um sistema girado de 90 graus em relação ao sistema global, tá? Para cada barra, dependendo da incidência, né? Nisso que eu falei, eu estou imaginando que a incidência dessa barra seja assim, a incidência dessa seja assim. Dependendo da incidência, tem um ângulo θ diferente. Vamos imaginar então que o deslocamento do ponto, desse ponto da barra no sistema local seja o barra 1 e o barra 2. Essas são as duas componentes, né? No sistema global, vejam, o ponto saiu daqui e veio parar aqui. Esse é o vetor de deslocamento desse ponto. Essas são as duas componentes no sistema local. No sistema global, as componentes desse vetor de deslocamento são o 1 e o 2, né? E eu quero estabelecer a relação entre essas componentes. Bom, nós já fizemos isso antes. A ideia é a seguinte: vamos imaginar, eu vou tomar aqui uma perpendicular. Aqui eu vou tomar uma paralela ao eixo x barra. E aqui eu vou continuar essa reta. Tá? Então, vejam se vocês concordam. Esse ângulo aqui também é θ. Né? Porque essa reta é perpendicular a essa e essa reta é perpendicular a essa. Então eu vou dizer que o barra 1, vale
U barra 1 eu vou dizer que é a soma de dois segmentos. O primeiro é esse aqui e o segundo é esse aqui. Tá? Então o barra 1 vai valer U1 cosseno de θ e esse outro segmento é U2 seno de θ. Tá? E U barra 2 vale. U barra 2 é esse aqui, né? Eu vou dizer que é a diferença entre dois segmentos. É esse aqui. Não, é esse. Esse grandão menos esse aqui. Né? Então, o U barra 2 vai dar U2 cosseno de θ U2 cosseno de θ, que é esse grandão, menos esse, que é U1 vezes seno de θ. Tá? Bom, isso vale para os deslocamentos no nó inicial e no nó final. E o mesmo tipo de transformação de componentes, né, de coordenadas, vale para os esforços. Né? Então a gente pode montar uma relação assim. Ó. O vetor de deslocamentos no sistema local tem U barra 1, U barra 2, U barra 3 e U barra 4. Esse é o vetor de deslocamentos no sistema local. Eu posso dizer que isso é igual a uma matriz, que eu já vou ver qual que é, vezes, deixa eu só botar aqui vai ser uma matriz que vai multiplicar um vetor de deslocamentos no sistema global. Então aqui vai estar o 1, o 2, o 3 e o 4. Tá? Vejam que no nó local, né, o barra 1 e o barra 2 estarão relacionados ao que será o U1 e o 2 do sistema global. Né? E a relação é assim. Eu vou simplificar aqui, escrever, chamar o cosseno de θ de C. E de chamar o seno de θ de S. Então veja, a primeira relação. O barra 1, isso aqui é um número 1, é o 1 cosseno mais o 2 seno. Então vai aparecer aqui cosseno seno 0 e 0. Tá certo isso? O barra 1 depende só de o 1 e o 2, não depende de o 3 e o 4, que são componentes do deslocamento do outro nó, a outra extremidade. O barra 2 vai ser o 2 cosseno menos o 1 seno. Então aqui é menos seno
Aqui é cosseno. E aqui é 0 e 0. O barra 1 e o barra 2, vejam, como é que eu calcularia o barra 1? É o produto dessa linha por isso aqui, né? Então é o 1 cosseno, o 2 seno, o 3 e o 4 não interessam, vou multiplicar por 0. E a mesma coisa no U barra 2, né? E como é que ficariam as relações para o barra 3 e o barra 4? Bom, as relações entre o barra 3 e o barra 4 e o 3 e o 4 são análogas às relações entre o barra 1 e o barra 2 e o 1 e o 2, né? Então vai ser a mesma coisa. Aqui vai ficar cosseno, seno, menos seno, cosseno, tá? E aqui vai ser 0. Tá certo? Essa é a relação entre o vetor de deslocamentos no sistema local e o vetor de deslocamentos no sistema global. Essa relação nós vamos resumir assim. U barra, que é o vetor de deslocamentos no sistema local, é uma matriz que eu vou chamar de T vezes U, que é o vetor de deslocamentos no sistema global. Tá? Essa barrinha aqui identifica o sistema local. Essa matriz T é a matriz de transformação de coordenadas. Essa matriz faz esse serviço, né? Ou matriz de transformação, tá? Bom, essa relação entre os deslocamentos no sistema local e os deslocamentos no sistema global vai ser exatamente igual à relação entre os esforços no sistema local e os esforços no sistema global, né? Então, analogamente, o vetor de esforços no sistema local vai ser a mesma matriz de transformação vezes o vetor de esforços do sistema global. Tá? Bom, então agora eu vou fazer o seguinte. Vamos chamar essa equação de 2, essa equação de 3, e eu vou substituir as duas nessa que é a equação 1. No lugar do F barra, eu vou escrever T vezes F, né? Então, T vezes F é igual. No lugar do F barra, eu vou escrever T vezes F. K barra vezes U barra. K barra é a matriz de rigidez da barra no sistema local, vezes U barra. Bom, U barra eu vou escrever que é T vezes U. Tá? Estou quase chegando onde eu queria, hein? Eu queria uma relação do tipo F igual a K vezes U no sistema global. Eu quero uma relação entre esse F aqui e esse U. Esforços e deslocamentos no sistema global, para uma determinada barra. Tá? Bom, eu não sei se todo mundo lembra disso. O que é a matriz inversa? Estou abrindo parênteses aqui. Matriz inversa. A matriz inversa de uma matriz A qualquer, nós vamos indicar como A menos 1. Tá?
A propriedade da matriz inversa é que o produto dela pela própria matriz é igual ao produto da própria matriz por ela, e isso aqui dá a matriz identidade. Matriz identidade nós já recordamos, é uma matriz que multiplicada por uma outra matriz dá essa própria matriz, né? Essa matriz inversa é usada para a resolução de sistemas, um sistema do tipo A vezes X igual a B, né? Isso aqui é um vetor, isso aqui é uma matriz, isso aqui é um vetor. Eu quero resolver esse sistema escrevendo X em função de B. Bom, basta multiplicar esse sistema dos dois lados pela inversa de A. Vai ficar A menos 1 vezes A vezes X é igual a A menos 1 vezes B. Né? E A menos 1 vezes A é a própria matriz identidade. A matriz identidade multiplicada por um vetor é o próprio X. Tá certo? Então, dessa forma, esse pedaço aqui some, né? Isso aqui é a matriz identidade. Cadê? Isso aqui é a matriz identidade. E a matriz identidade multiplicada pelo X é o próprio X, né? E aí, daí a gente resolve o sistema. O X fica sendo A menos 1 vezes B. Tá? A matriz inversa serve para resolver sistemas desse tipo, né? Vejam aqui, preciso tomar cuidado que no mundo das matrizes a gente não pode dividir uma coisa pela outra, né? O X não é B dividido por A, não tem sentido a divisão de um vetor por uma matriz. É assim que a gente procede, tá? Bom, o problema é que resolver sistemas é uma coisa que a gente faz a todo momento em engenharia, né? O problema é que determinar a matriz inversa de uma matriz é uma coisa trabalhosa, é uma coisa complicada, né? Agora, existem matrizes abençoadas, são chamadas matrizes ortogonais. A matriz ortogonal tem a seguinte propriedade: a inversa dessa matriz, é igual a transposta. Para determinar a inversa da matriz, basta trocar as linhas pelas colunas e construir a matriz transposta. Tá? Então, se a inversa é a transposta, para esse tipo de matriz vale uma relação do tipo ela vezes ela transposta é igual a ela transposta vezes ela, e isso aqui vai dar a matriz identidade. Tá? Então, para esse tipo de matriz é muito fácil determinar a inversa. É só transpor a matriz. Bom, vocês já podem ter adivinhado pelas letras que eu usei aqui, aquela matriz de transformação é ortogonal. Vamos verificar isso? O cálculo que eu vou fazer aqui é T vezes T transposto. Tá? A matriz T é cosseno, seno, 0, 0, menos seno, cosseno, 0, 0, 0, 0, cosseno, seno, e 0, 0, menos seno, cosseno. A transposta eu obtenho trocando as linhas pelas colunas, né? Então, o que era a primeira linha passa a ser a primeira coluna. Cosseno
cosseno, seno, 0, 0, menos, segunda linha vira segunda coluna, menos seno, cosseno, 0, 0, terceira linha vira terceira coluna, 0, 0, cosseno, seno, e a quarta linha vira a quarta coluna, 0, 0, menos seno, cosseno, tá? E aí quando a gente fizer esse produto, o que vai dar? Olha, esse elemento aqui eu tenho multiplicando isso por isso. Vai aparecer cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, que é 1. Esse elemento eu obtenho multiplicando isso por isso, dá 0. Esse elemento eu obtenho multiplicando isso, escalarmente, né, por isso, vai dar 0. E esse último eu obtenho multiplicando isso por isso, vai dar 0 também. Esse aqui de cima é o produto escalar disso por isso. Vai ficar cosseno menos seno, mais seno cosseno, vai dar 0. Esse aqui eu obtenho multiplicando essa linha escalarmente por essa. Vai ficar outra vez seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. E assim por diante, tá? Se vocês fizerem a conta, vai dar o que a gente imaginava. A matriz que tem só um na diagonal principal é a matriz de identidade, tá? Bom, fecha parênteses. Voltemos ao que a gente estava fazendo lá. Onde estávamos? Aqui. Eu queria escrever f em função de u, não é? Bom, é como se fosse um sistema. É uma matriz que multiplica o vetor que eu estou querendo igual a um vetor, né? Esse produto aqui, vejam, u é um vetor. T vezes u vai dar outro vetor. O produto da matriz por esse vetor vai dar um vetor, tá? Basta multiplicar dos dois lados por t transposto. Então eu vou escrever t transposto vezes t vezes f é igual a t transposto vezes k barra vezes t vezes u. Tá? E t transposto vezes t é a matriz identidade. Ou seja, nós acabamos de estabelecer uma relação do tipo f igual a uma certa matriz, que eu vou chamar de K, que multiplica U. Vetor de deslocamentos nodais no sistema global. E aqui o vetor de esforços nodais no sistema global. Essa matriz K é o produto de T transposto por K barra por T. Tá? Essa matriz K é a matriz de rigidez da barra no sistema global. Tá certo? Olha, essa relação aqui é importante. Bom, várias relações aqui são importantes. Mas eu quero dizer que essa relação aqui desempenha no sistema global o mesmo papel que essa aqui.
Essa aqui representava no sistema local. Tá? Essa relação no sistema local estabelece, essa fórmula estabelece a relação entre esforços e deslocamentos nodais no sistema local. Essa outra relação que a gente acabou de construir, cadê ela? É a relação entre esforços e deslocamentos nodais no sistema global. Está aqui a barra. E agora, tanto esforços como deslocamentos vão se referir ao sistema global. Então, esse aqui, os esforços estão assim agora, esforços e deslocamentos. Tá? Se a incidência da barra for de baixo para cima, esses esforços serão... Esse aqui seria o F1, esse o F2, segundo os eixos globais, né? Primeiro o X, depois o Y. Aqui seria o F3 e aqui seria o F4. Tá? Essa relação é a relação entre os esforços da barra no sistema global e os deslocamentos da extremidade da barra no sistema global também.